Boa noite. Estamos prontas? Prontes? Acho que sim. Acho também. E aí, como é que foi a leitura? Foi boa. É bom, é um livro bom. Eu achei bem interessante assim algumas coisas que ele fez, assim, algumas comparações que ele faz, né? Achei bem interessante. Ele De bota verdade. vários estudos de caso, né? E eu vou querer ler de novo, com certeza, com mais calma, porque eu dei assim, realmente estudando, porque é um livro que merece ser estudado. Sim. Eu vou abrir aqui o resumo para tu ver que coisa mais linda. E aí a gente já fica, já mostra para a galera. E o caderno de atividades. Espera aí. Deixa eu compartilhar a minha tela. Janela. Ó, Sim. Nossa, que legal. este é o nosso resumo, certo? Ficou muito bom. Tem mais coisa, tá? Sim. Mas, assim, é para a pessoa ir bem direto. E aí tem o caderno de atividades. Deixa eu ver se eu abro ele aqui. Dá para ver? Sim. Ó, módulo 1, DNA do fundador, talento central dos negócios, a bússola do propósito empresarial, teste do não. Criando o seu conceito, que é um conceito que ele traz muito no livro, né? Que é logo nos primeiros capítulos. E aí eu Sim. tenho algumas anotações que eu fiz aqui que eu vou falar. Módulo 3, plano de ação, ó. Por exemplo, lançar produto, entrar no mercado, ó, matriz da decisão. Muito legal. Muito bom. A pessoa pode fazer em outra folha, pode imprimir, botar uma folha à Sim. parte, né? Último Nossa, fracasso e rejeição, tudo isso do livro, certo? muito bom. Perfeito. E aí a gente vai falar sobre algumas coisas agora. Deixa eu descompartilhar aqui, para a gente poder voltar. Aí vai ter aí tem o mapa também, mas eu não vou ficar mostrando aqui, né? Porque afinal de contas isso aqui vai ser gratuito. Sim. E aí a gente vê se a gente dá alguma coisa gratuita também para a galera, né? Sim. Certamente. Que eu Então acho que vamos lá. eu acho que vai valer muito a pena. Deixa eu ver minha pauta. Peraí, Vou abrir aqui também. cadê? Resumo. Pauta encontro 1. Não, tá aqui, achei. Tu viu o link que eu te mandei? Ainda não parei ainda. Do TikTok? É, Vou ver agora. pronto. A Obrigada. gente pode fazer, inclusive, daquele jeito. Aquela Tá. troca lá da Prioli com o Karnal. Eu Muito legal. não vi, mas Eles, vou ver. qualquer coisa eu corto isso aqui. Eles pegam uma história de um seguidor, ela lê, e aí ela vai lendo a história, eles vão, né, se familiarizando com a história naquele momento, e o Karnal depois faz os apontamentos dele. Muito É bom. muito legal, muito legal, muito legal. Vamos pedir as histórias das pessoas, e aí, quem quiser, né, se prontificar, quem quiser se prontificar, ser. Não fala nomes, né? Sim, claro Ninguém que pediu não. nomes. Mas eu já pensei em várias histórias aqui. Inclusive, alguns detalhes das histórias a gente pode mudar Sim. para poder ficar mais, né, anônimo. Ao invés de ser homem, dizer que é mulher e vice-versa, né? Quem quiser ser objeto aí da discussão, vai ser muito interessante, muito legal. Achei muito legal aquele conceito. Depois eu te mando. Tá. Vamos lá, então. Quem começa? Eu ou tu? Aqui é tu, né? Aqui sou eu. Muito bem-vindos, pessoas. Esse é o nosso primeiro encontro do Book to Business, que é uma ideia aqui minha e da Patrícia, a gente trazer bons livros, principalmente para quem não tem muito tempo para ler, e direto ao assunto, destrinchar o livro a nosso papel, e em seguida trazer para vocês os nossos apontamentos e um resumo assim bem parcial.
A parcialidade vai vir aqui nos encontros, e aí seria bom que as pessoas viessem para os encontros ao vivo para também trazer o ponto de vista dela, porque é exatamente através dos pontos de vista alheio que a gente consegue mais formas de ver a mesma coisa, que é o que falta hoje em dia, né? Vamos Sim, combinar. uma discussão saudável, às vezes concordando, às vezes discordando, desde que seja tudo com muito respeito e argumentos, né? Principalmente, que é uma coisa que falta muito. Assim, eu acho que é justamente o contraponto que engrandece qualquer ideia, né? Exatamente, e aqui ninguém é contra mudar de ideia, não, pelo contrário, eu acho que quando você muda de ideia a respeito de alguma coisa, aí é que aquele conhecimento fica mais consolidado, porque assim, você acha uma coisa, é muito fácil você ficar dentro da sua bolha achando uma coisa. Agora, quando você passa um tempo achando uma coisa, aí vem alguém e te convence de uma coisa diferente, ou mostra um outro ponto de vista, aquilo fica muito mais consolidado, porque é como se a ideia já tivesse sido meio que testada por você. Ela foi. Eu prefiro estar em ambientes que desafiem o meu ponto de vista, que me tragam objeções para eu fazer o pensado, que quem fique concordando comigo o tempo todo com a mesma coisa. Sim, e o que eu acho. Mas assim, desde que o contraponto seja inteligente também, né? Nada daquele que eu acho. Argumentos. Porque é assim. Porque está funcionando assim. Tá. E só porque está funcionando assim quer dizer que a gente não pode melhorar. Exatamente. Não pode evoluir mais, não. Exatamente. Vamos deixar este debate para o MC. Isso. Eu gostei muito da ideia desse projeto, assim, também por pensando nas pessoas que não têm tempo para ler, como a gente mesmo às vezes não tem, mas pensando principalmente na questão da curadoria, que é uma coisa que muitas vezes eu tenho dificuldade. Por exemplo, a gente já tem pouco tempo. Então, assim, quero ler um livro sobre um determinado tema que eu estou curiosa ou que eu estou precisando aprender sobre aquilo, ou mesmo literatura, né? Você às vezes quer, e assim, da onde é que eu vou tirar a referência? Onde é que eu vou encontrar uma boa referência? Que nem, por exemplo, filme, a gente vê isso com mais clareza, né? Porque as pessoas falam mais, filme e série. Assim, você às vezes tem a opinião de uma pessoa, aí você sabe exatamente para quem perguntar quando você quer assistir um filme bom. E você sabe exatamente em quem não confiar quando a pessoa diz que o filme é bom. Então, a mesma coisa com o livro. Assim, às vezes eu sinto muita falta, às vezes, dessa curadoria, dessa referência. Quero aprender sobre um tema, um determinado tema. Onde é que eu vou procurar uma sugestão? E tem mais um detalhe sobre essa questão da sugestão. Às vezes as pessoas perguntam sugestões de livro para mim, né? Que vem, que eu leio e tal. Mas eu pergunto assim, depende. Qual é o seu objetivo agora? Porque a gente já não tem tempo. Aí eu vou indicar o quê? Uma filosofia? Exato. A pessoa está querendo crescer um negócio, ela quer saber sobre gestão, sobre contratação. Eu vou indicar o quê? Hand. Então tem muito disso também. Às vezes as pessoas elas vêm pedindo indicação, mas elas não eu quero a indicação de livros porque eu quero aprender sobre tal coisa. Normalmente a indicação de livros, o pedido da indicação de livros vem de alguém que não lê com frequência, que quer começar a ter uma boa leitura, e aí ela não está com foco em ler, ela está com foco apenas em terminar o livro. Nossa, isso acontece muito. Não, o meu foco não é ler o conteúdo do livro, o meu foco é ter um livro bom para que eu possa terminar. Quando, na verdade, você vai conseguir ter o hábito da leitura justamente porque você está implementando o que está naquele livro. Se aquele livro não tiver algo que você possa implementar na prática, no seu dia a dia, na sua semana, ele não vale de nada. Ele é um tempo, energia e dinheiro jogados no lixo. O pessoal não faz isso, né, Patrícia? Não. Não, mas em minha defesa, eu tenho um caderno aqui com várias anotações a respeito do livro, e aí eu deixo em paralelo. Não, eu não risco o livro, mas tem julgamentos. Tá aqui o lado. E aí, Patrícia, vai ter também um vídeo meu ensinando como ler. Para quem não gosta de riscar o livro, eu vou dar outras opções, tá, gente? Eu posso dar as minhas técnicas, porque eu tenho várias. Exatamente. A Patrícia não risca o livro, gente. Eu não tenho coragem. É uma coisa, não tenho. Queria muito. Tem coisa mais bonita que isso aqui? Ó. Eu acho lindo. Ó. Não tem coisa mais bonita.
Eu acho lindo, mas assim, não consigo. Fisicamente não consigo. Tudo bem. Vamos trabalhar isso na terapia. É. Mas então, esses livros, eles, apesar deles terem temas sobre vida, todos os resumos, mapas e cadernos de exercícios serão focados no negócio. Quem quer botar um negócio, quem já tem um negócio, entendeu? Quer vir para o digital, botar um infoproduto. Eu defendo que todo mundo tem que ter um infoproduto. Tem que seja um e-book educativo. Alguma coisa no seu link da bio. Outro assunto, nada a ver. Mas vamos lá. Boas-vindas e tal. O livro começa falando sobre um segredo por trás da beleza e do sucesso que não é óbvio. Do ponto de vista psicológico, que seria esse óbvio que ignoramos em nós mesmos. Sim. Porque somos bombardeados por uma educação que reprime a nossa habilidade natural, focando em ter um trabalho útil para a sociedade como um todo. Então, sei lá, eu sou muito boa em pintar, desde criança eu pinto. Não é verdade, eu estou só dando uma suposição. Mas eu acabei indo para o direito porque era isso que ia me dar dinheiro, que ia pagar os meus boletos. Quando, na verdade, eu poderia ter muito mais dinheiro se eu focasse naquilo que eu realmente sei fazer com habilidade. Sim. Só que, ao mesmo tempo, trazendo a visão de negócio. É exatamente isso que eu gosto de trazer, a visão de negócio. Primeiro você tem uma habilidade, aí você transforma essa habilidade em profissão, essa profissão você transforma em um negócio, e esse negócio em um empreendimento, aí vem o empreendedor. Se você tem um empreendimento, um negócio, você não tem uma profissão, uma habilidade, eu sugiro dar 2 passos para trás. Mas pode falar. Não, mas assim, é uma coisa, os 2 passos para trás não é necessariamente uma coisa negativa, né? Porque às vezes você dá 2 passos para trás, tanto serve para você voltar às etapas que você ou pulou ou não fez direito, né? E aí, se você refizer tudo com mais cautela, com mais processo, com mais. Você vai melhorar, como dar 2 passos para trás, às vezes faz você enxergar a coisa um pouco mais de fora e conseguir, às vezes, algum ponto em que você não estava enxergando de dentro, né? E é exatamente por isso que eu comecei por esse livro. Porque esse livro ele é o retrato dos 2 passos para trás. É onde você vai encontrar a sua habilidade e ver onde ela vai se encaixar no seu ofício atual hoje ou traçar um plano para ter um novo ofício. E assim, um negócio. E muita gente se sabota. Muita gente fala, mas eu não tenho propriedade para falar. Gente, mas você não precisa ter propriedade para falar sobre um assunto que você domina. Você não precisa viver a dor do seu cliente, do seu paciente, Patrícia, para poder conseguir analisar essa dor. Não, claro que não. Assim, até porque assim, a propriedade, ela não vem necessariamente da vivência. Ela pode vir da vivência, mas ela vem também de outras vivências que não necessariamente são diretamente aquela mesma situação. Vem de estudo, vem de tanta coisa. A propriedade, ela não precisa ser o que as pessoas normalmente chamam de lugar de fala, né? Que assim, você tem que estar no lugar para poder conseguir falar sobre. Não, e aí a gente fala exatamente sobre esse passo para trás. Às vezes, quando você está de fora de um negócio, de um relacionamento, de uma situação no geral, é que você consegue enxergar os pontos cegos que quem está dentro, no meio do furacão, não consegue. Isso aconteceu muitas vezes. Muitas vezes. Comigo de dentro e comigo de fora também. Exato. E depois que eu saí, consegui ver. Também tem isso. É muito louco. Mas, enfim. Descobrindo o seu talento. Aqui já vai minha primeira objeção para o cara. É claro que ele está trazendo uma linguagem acessível. Quando as pessoas vêm aqui, o senso comum, inclusive, gente, eu vou esculhambar as pessoas aqui. A minha porta, ela é da desmotivação, tá? A porta do acolhimento é Patrícia. Vocês vão lá para ela. Para mim é desmotivação, tapas na cara. Porque o senso comum gosta muito desses nomes. Qual é o seu talento?
Qual é o seu propósito? Eu não gosto de nenhum desses clichês. Primeiro que eu não acredito em talento, eu acredito que você tenha uma habilidade. Ah, Jennifer, mas é outro nome para talento. É porque quando você traz talento, você quer dizer que a pessoa naturalmente vai saber fazer aquilo, e na verdade não é. Ela só tem uma forma mais fácil de aprender aquilo. Não é talento. É simplesmente uma habilidade que cada um tem. Por exemplo, a mulher, ela tem mais habilidade, aí vamos esculachar também, com a louça. Vai dizer que um homem tem mais habilidade com a louça? A mulher tem mais habilidade com a casa, ela tem mais olho para casa, ela gosta de enfeitar a casa, gosta de botar potinho. Ela compra aqueles temperos no supermercado e bota tudo no potinho. O homem joga o saquinho do jeito que quiser. O homem pode botar os temperos dos saquinhos nos potinhos. Ele pode olhar na Shopee, comprar. Mas não é habilidade natural. Aí a gente leva isso aqui para uma utilidade. Ele fala muito sobre isso, né? O conceito do livro. Isso, só é uma regra porque há exceções, viu? Então, pode ficar todo tranquilo. Exatamente. Para tudo existe exceção. Então, eu vejo esse talento, ele descobrindo a sua habilidade. Você tem habilidade de se comunicar? Porque tem gente que não tem. Tem gente que tem habilidade em falar. Comunicar é uma coisa completamente diferente de falar. Tem gente que tem, naturalmente, porque essa pessoa escuta, processa e fala. Tem gente que só fala, não, sou muito boa em me comunicar. Não, você é boa em falar, filha, porque ninguém aguenta falar com você, que você fala demais. Entendeu? Tipo a Jennifer. E tem gente que sem falar nada comunica, né? Do mesmo jeito. Exatamente. Eu queria ser essa pessoa. Inclusive, falar pouco e comunicar muito, né? É o que eu tento. Mas a gente tenta. E aí, perguntas para discussão. Como diferenciar um talento genuíno de uma competência adquirida pelo esforço? Como, Patrícia? Eu acho, assim, primeiro, por que a gente... O que seria uma competência genuína? Essa facilidade, que ela é meio nata, vem de, tipo, tá meio que no seu DNA uma parte, lógico, outra parte vem do ambiente, como tudo. Tudo com a gente é assim, uma parte vai vir do DNA, outra parte vai vir da biologia, ambiente, história de vida, tudo isso vai estar sempre ligado. Mas, assim, a gente tem que pensar que a gente vai diferenciar isso, tá, mas por quê? Por que diferenciar? Eu vou trazer a discussão filosófica, né? Porque a ideia aqui é você encontrar essa habilidade, e se você tiver construído algo por esforço, você não vai conseguir ver essa habilidade natural e desenvolver ela com esforço. Talvez. Porque a ideia do cara é dizer que com você focando na habilidade que você tem natural, que é o que ele chama de talento, eu vou trazer aqui talento, e lapidando esse talento com esforço, inclusive trazendo coisas que até você não gosta de fazer, porque tem sempre passos que a gente não gosta de fazer, a gente vai ter muito mais resultado financeiro. E porque a gente não vai se sentir tão sobrecarregado, tão cansado, tão de saco cheio. Entendeu? Ele traz o exemplo, inclusive, da Gisele Bündchen. Que eu adorei aquela parte, bem do comecinho mesmo, que eu tenho uma coisa que eu achei interessantíssima. Mas, enfim, para a gente diferenciar, né? Para não mudar de assunto. Uhum. Eu acho que, assim, tem muita gente, a gente confunde muito essa habilidade natural com coisas, por exemplo, às vezes coincide, aí a pessoa tem muita sorte. Mas, às vezes, a habilidade natural que você tem, o que a gente está chamando de né, essa habilidade genuína, ela não vai coincidir com o que você gosta de fazer. Então, assim, quando coincide, ótimo, você é uma pessoa de muita sorte, e aí você vai amar o que você faz. Assim... Minha Alexa, desculpa. Não tem problema. Que susto, porque tu tá sozinha em casa, eu também, meu Deus. Lembrete de ir dormir. Lembrete de dormir, 9h20. Aqui está o lembrete de ir dormir. Eu já entendi, Alexa. Silêncio. Desculpa. Vai, continua. Não, perfeito. E aí eu acho que a pessoa tem muita sorte. Agora, se não coincide, você vai ter que decidir, porque o que você ama
E mesmo que você tenha o talento genuíno, ainda que você desenvolva, ele não vai ter o mesmo potencial para, se você financeiro, vamos dizer assim, ou de negócio, do que um talento que está relacionado àquele. Eu não sei se eu estou sendo clara, mas que ele vai te dar mais resultado, mesmo que seja. Pronto, eu vou tentar dar um exemplo prático. Eu sou péssima, às vezes só no meio do exemplo é que eu percebo que ele não deu certo, mas vamos lá. Por exemplo, eu posso amar poesia, o que significa que pode ser que aí eu vou querer necessariamente, que eu acho que isso é uma coisa que talvez seja um erro que algumas pessoas cometem, de achar que como eu amo poesia, e eu leio muita poesia, é natural que eu queira viver de poesia. Mas é praticável? Talvez não. Mas que habilidades podem estar ligadas a essa? Porque, assim, não precisa necessariamente também, só porque dá dinheiro, eu virar médica. Sim. Aqui o meu negócio é poesia. Mas eu posso fazer uma atividade que esteja ligado àquilo, mas que não necessariamente eu vou tentar viver de escrever poesias, por exemplo, já que a gente sabe que esse tipo de habilidade genuína vamos dizer assim, eu não vou dizer que é 1 em 1 milhão, mas é muito difícil de você ter sucesso do jeito que se espera se você for se dedicar a isso. É mais fácil fazer uma poesia do funk, né? Senta. Pronto. É sucesso. Resolveu. Aí coincide, o pessoal tem a habilidade para o que eles querem fazer, devem gostar, e aí dá certo. Mas, assim, e eu acho cruel, eu falo isso, mas eu acho cruel porque eu vejo muita gente pegando paixões e tentando transformar em negócio, e às vezes não é um negócio praticável. Você não precisa ir total oposto, mas, assim, vamos não odiar uma coisa que você já ama. Não, com certeza, eu entendi esse teu contraponto. Inclusive, o Alfredo Soares traz um negócio parecido. Ele fala, foque naquilo que você é bom, não naquilo que você gosta. Às vezes, como você falou, às vezes coincide de você ser bom e gostar de uma coisa que você gosta de ser bom. Exato. Ele mesmo fala, eu gosto de surfar. Ele surfa em São Paulo. Ele vai para aqueles negócios, aquelas ondas artificiais para surfar. Quer dizer, gosta muito, né, do Rio de Janeiro, aí foi para São Paulo e tal. E ele fala, eu gosto de surfar, mas eu nunca vou ganhar dinheiro com surf. Vai só um hobby. Não Até porque ele teria que ser quem para ganhar dinheiro? Tem gente que ganha dinheiro com surf? Muita. Não estou dizendo que não dá, não. Tem gente que ganha dinheiro com poesia? Tem também. Mas, assim, você é bom o bastante para ser uma dessas pessoas? Exatamente. O negócio é unir o seu talento, e nem sempre o talento significa que você goste dele. Mas você pode aprender a gostar, porque nossa mente é moldável. Eu, por exemplo, não gostava de me comunicar. Mas eu sei que a comunicação está em mim. Eu fiz um teste lá com uma pessoa, com a Josi, dos comportamentos, né, dos traços de caráter, e vi que eu tenho 25% de comunicador. Eita. É um quarto. Então, eu percebi ali que, na verdade, a minha falta de gostar de me comunicar era, na verdade, porque eu tinha outro traço que engolia esse traço, que era 28%, e, enfim, é complexo demais, a gente pode até falar sobre isso. Você se comunica bem, você não gosta, mas tem a habilidade. A habilidade. Se eu tenho a habilidade, eu vou usar. Exato. Só botar aqui no silencioso. Exato. Estava falando a respeito de você, às vezes coincide, aí é maravilhoso, mas nem sempre. Perfeito. E aí, falando dessa questão de se moldar, foi uma coisa que eu achei interessantíssima no começo do livro, que é quando ele fala da Gisele Bündchen, do Obama, que ele dá alguns exemplos, e eu achei interessante, porque ele disse assim, essas pessoas elas não entendiam o talento óbvio que as outras conseguiam ver. É como se, sim, elas não se achavam
elas não conseguiam enxergar o que as outras pessoas conseguiam. E aí uma coisa que eu acho que nem fala no livro, mas que eu achei que é um fator que todos eles têm em comum, é que, assim, a beleza que as pessoas enxergavam, tanto na comunicação do Obama, eu esqueci qual foi o outro exemplo que ele deu, Paulo Coelho. Hum? Paulo Coelho. Tá, na beleza da Gisele, nessas coisas assim, mas, na verdade, eu vi que o ponto em comum, na verdade, era essa flexibilidade. A flexibilidade de você ser uma pessoa falsa, não, mas de você saber dar àquele ambiente o que o ambiente pede. Então, assim, quando você sabe dar o ambiente, o que o ambiente pede, que é essa coisa da comunicação muito, muito forte, assim, cada um à sua maneira, né? Alguns são com a palavra, alguns com a imagem, com o charme, enfim, mas eles sabiam dar aos ambientes o que aquele ambiente pedia. E aí, o que gerava? A questão da identificação. Esse que se destacava, ele virava todos. Verdade. Porque todo mundo assim, gente, essa história também é minha. Gente, essa pessoa fala ou como eu queria. E aí elas, enfim, elas se adaptavam ao ambiente. Não é nem que se adaptavam, não era nem proposital. Eu acho que o talento natural, a habilidade natural delas talvez fosse essa, a de dar ao ambiente o que eles precisavam. Sim, com certeza. Eu acho que todo mundo que encontra a sua habilidade natural dá ao ambiente o que o ambiente precisa, porque acaba encontrando o ambiente que se conecta. Exato. Aquela história do ambiente te molda. Exato. Mas você, ao mesmo tempo, você encontra os ambientes. Por exemplo, eu vivi a vida toda em Fortaleza. De sair, de ir para calorada, de não sei o que, de universitário, não sei o que, mas no final das contas, eu sempre queria me afogar nos livros. Eu vivia um ambiente por causa da cultura, mas eu encontrei ao longo do caminho outro, porque todo mundo que eu conheço continua vivendo a mesma vida. Mas aí mascaria, de ir pro Assis, e ficar lá de 5 até 10 da noite, depois na sexta-feira, happy hour. Então, assim, eu acabei, o meu habilidade natural de ser inconformada, talvez, enfim, essa habilidade natural que a gente não consegue explicar, que ele fala no livro. Todo mundo diz. Não, inclusive, uma vez uma amiga me falou, você está tão focada. Exato, eu ia falar. Trabalhando, estudando, chegou no final do ano, no recesso, né, ali entre Natal e Réveillon, tu vai virar louca. Que eu usava aquele intervalo para sair, encontrar as pessoas, ir para as festas, tomar todas, né? Aquele recesso ali de uma semana era onde eu acabava entrando na questão da cultura da cidade, a cultura do senso comum, que eu sou muito contra o senso comum, porque o senso comum é burro. O senso comum é burro. Você bota um senso comum, burrice. Alguns. Não generalizaremos. Mas, enfim, o que acontece? É isso que eu ia até... Você falou, achei muito interessante estudar o teu exemplo, por quê? Porque é exatamente isso. Você ia para as festas, ia tudo, mas onde é que você se adaptava? Não é nem se adaptava, mas onde é que você... Sentiu conforto. E você se flexibilizava. Você saía da rigidez do estou fazendo tudo que todo mundo faz, aí você usava essa flexibilidade para fazer o que você queria. E o que você tinha mais habilidade para fazer, que eram os livros. O que acontece? As pessoas, elas se identificavam com você por conta disso. Ou elas queriam, né, ter esse mesmo... Exatamente. Queriam, porque também não era a habilidade delas. E eu botava muito disso. Creatina agora. Gente, meus alarmes. Eu tô em casa. A creatina agora. Eu falava... Eu botava muita culpa no meu pai e na minha mãe. Ai, não, eu tenho que ficar com meu pai hoje. Sabe, para não sair. Antes, quando eu não dizia não, eu justificava o não. Você não precisa justificar o não. Entendeu? Não, não quero ir. Mas é o quê? Eu tô falando de 18 anos atrás, né? 15 anos atrás, o quê? Nossa, muito tempo. Tô velho. Vamos pular essa parte. Mas vai para a minha pergunta.
A gente não sabe nem seguir o roteiro. Mas qual é a pergunta? É uma pergunta aí, no bloco 2. É um roteiro, gente. Você quer um negócio organizado, você quer um negócio. Viu? Tá. Eu te perguntei como diferenciar talento genuíno, né? Qual é o impacto psicológico, aí tem ali para advogada. Conseguiu achar? Mais ou menos. Bloco 2. Uhum. Antes do ponto de conexão. Ah, tá. Achei. Não achei. Peraí. Tu abriu... Deixa eu te mandar o link aqui. Não, pronto, achei aqui. Show. Nossa, que eu tinha achado e não... Pronto, ainda é como diferenciar, né? Qual o impacto. Mas é isso, assim, eu acho que quando você foca numa... Não, mas aí eu já te perguntei, a gente desenvolveu. Aí tem embaixo, tem para advogada. Tem uma pergunta que tu tem que fazer para mim. Ah, entendi. Agora que eu entendi que eu tenho que fazer a pergunta. Tá. E aí, quando a gente está falando de negócio, né? Como é que um empreendedor pode identificar um talento na própria empresa? Né? Se o diferencial competitivo, como é que você encontra esse talento dentro da empresa? Né? Como é que a estrutura jurídica vai poder proteger esse talento ou potencializar esse talento? Quando a gente está falando dessas coisas dos negócios, né? De você estar investindo no seu talento genuíno, no esforço, nos seus pontos fracos, pontos fortes. Gente, que pergunta boa, né? Que esse assistente fez. O assistente fez uma pergunta boa, não fui eu que fiz essa pergunta, não. Então, a primeira coisa, inclusive vou deixar um presente para o pessoal, que é uma pasta que eu tenho com NPS. A primeira coisa a se fazer para ver como é que a sua empresa está bem, dentro e fora, é passar o NPS tanto para o colaborador quanto para o cliente. Que é aquele formuláriozinho. Se você tem coragem, você tem culhão, você vai passar o NPS anônimo para o seu colaborador, vai ligar para o seu cliente, vai pedir sinceridade nos 5 minutos dele sobre o que ele pensa sobre sua entrega, sobre o seu serviço. E aí eu vou dar esse presente. Primeira coisa é isso. Inclusive, teve um caso que a minha facilitadora da comunicação contou que ela tem uma contabilidade. E ela resolveu, depois de muito tempo, passar um NPS interno para os colaboradores e descobriu que o mais antissocial, o mais introspectivo, queria, na verdade, falar com os clientes. E hoje ele é elogiado por todos os clientes que ele cuida. Ninguém nunca imaginou que ele ia querer isso. Ninguém nunca nem ofereceu ele esse cargo para ele desenvolver, mas ele, ao passar o NPS, eu gostaria de ficar na parte de atendimento. Tu nem fala! Tá entendendo? Tá aquela história. Você, às vezes, é um bom comunicador falando pouco. E ele hoje é o melhor do negócio, tá? Do escritório lá. E aí, para proteger esses talentos, temos o contrato de vesting, né? Que é um contrato que, inclusive, eu gosto muito desse contrato, porque ele previne que as pessoas tragam outras pessoas para a sociedade antes do tempo. Tem gente que a pessoa está indo bem, eu vou dar uma sociedade. Sociedade é uma coisa completamente diferente de dar um bônus, de dar uma responsabilidadezinha a mais. O contrato de vesting, ele te dá te promete os valores, enquanto tira o talento do mercado para não concorrer com você. Ou não ir para o seu concorrente. Você identifica um bom talento, que hoje está difícil, né? Diga-se de passagem. Aí você, ao invés de você dar cotas da sua empresa para uma pessoa, antes você oferece um contrato de vesting, mas não é que é mais simples, mas é que dá para você romper esse contrato sem ter que pagar muito dinheiro. Que a sociedade, quando ela se desfaz, ou quando ela é colocada, quando ela é mudada, você sempre tem que pagar lá na junta. E também sociedade de boca e nada é a mesma coisa, né, galera? Vocês sabem disso, não preciso nem... Até porque, sem nem entrar na parte do direito, né, de sociedade, aí puxando para o meu lado, tem muito, assim, existem muitas maneiras de uma pessoa ser reconhecida.
né? E aí a gente acha que é só, não vou fazer isso, porque a gente fica como se fosse na defensiva. Eu tenho que dar uma parte da minha empresa, senão a pessoa vai pensar, vai querer ir para o outro, como se eu não tivesse outras maneiras de ser tão... De agregar. Eu não vou botar irresistível, porque, né, não é. Mas, assim, de você fazer a pessoa querer ficar. Tem outras maneiras de você reconhecer. E uma boa comunicação vai servir para isso também, porque para você saber qual é a maneira que essa pessoa vai se sentir reconhecida, você tem que conhecer essa pessoa. Você tem que se comunicar com ela e não já partir do pressuposto de que ela vai querer a sociedade ou ela vai embora. E também o descobrir talentos está muito ligado aos soft skills, que hoje em dia o pessoal fala muito. Você não consegue descobrir um talento sem passar esses soft skills, esse comportamento, essas habilidades, que tem testes, inclusive, que eu fiz até no Clube dos Líderes. E uma vez que você passa isso, você evita também que os talentos se percam, as pessoas se sabotem, tirando a própria identidade. Eu gosto muito, o pessoal fala muito da geração Z, mas eu gosto muito da geração Z. Porque a geração Z, com o comportamento, com a resiliência da geração anterior, a geração Z bem criada, por pais bem centrados, ela é uma potência, porque ela sabe o lugar dela, ela sabe se posicionar, ela sabe que ela tem que aprender, sabe que ela tem que se esforçar, sabe que ela tem que trabalhar 20 horas agora, quando é novo, ao invés de sair para balada, né? Obviamente, como a Jane, sabe? E ela consegue se impor na empresa, ela procura empresas boas. Antigamente você precisava do trabalho, você praticamente implorava por trabalho. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a empresa ela tem que ser boa. Uma empresa boa tem bons colaboradores, e bons colaboradores trabalham em empresa boa. Se você não tem bons colaboradores, você não é uma boa empresa. Ponto. É um círculo. E eles procuram boas empresas, principalmente onde eles podem ser eles mesmos. Porque só quando a gente é a gente mesmo, se conecta, a gente consegue desenvolver realmente os nossos talentos. Sim. Fui para psicologia agora, né? Que loucura. Não, mas faz sentido. Mas é que eu vejo isso toda hora. Toda hora eu tô vendo gente insatisfeita com o colaborador. E outros extremamente insatisfeitos. O que muda entre uma empresa que está insatisfeita e de uma que está satisfeita? Porque não é que é perfeita, é tipo casamento, né? Tem gente que... Não existe o casamento perfeito, você não vai estar feliz 100% do tempo, mas existe aquele casamento que é mais leve, mais fácil, menos árduo, que a pessoa não está toda hora insatisfeita com 100% do comportamento do outro. Tem aquela hora insatisfeita com o comportamento do outro. É igual a empresa, não? Cara, relacionamento, ele é igual para tudo. Igual para tudo. Entendeu? Exatamente. É aquela flexibilidade que você dá ao que o ambiente quer, né? Nesse sentido. De saber que a cada hora o ambiente, ou o meio, ou a situação vão pedir uma coisa de você e você ter aquela habilidade de se adaptar. Inclusive, eu tenho aqui, ó, que eu até anotei. Tá vendo que eu anotei? Caso de gestão. Todas as empresas que ele fala aqui, pessoal, leiam, deem uma lidinha. Todas as empresas que ele fala aqui, o que ele tinha de diferente falando sobre isso aqui? Todas elas tinham na ponta da língua para que serviam. Em 30 segundos, você consegue dizer o motivo da empresa fazer o que faz. Ele fala até do Walmart. O Walmart ele era muito parecido com outra loja de departamentos muito parecida, mas o Walmart ele tinha um público X. E essa empresa de departamentos, outro público. Quando essa empresa de departamentos viu que o Walmart estava explodindo, ela começou a mudar a identidade dela. Então, as pessoas não sabiam mais que tipo para quem ela vendia. E ela acabou quebrando, ela acabou, como é que se diz? Perdendo resultados porque ela resolveu abraçar um outro público. É aquela história, né? Você está no mercado, você está indo, você está até bem, você está vendendo para a pessoa certa. Aí você vê outra pessoa vendendo mais que você, no mesmo segmento. Aí você faz o quê? Você muda tudo. Ah, não, porque o fulano está vendendo mais. Acontece isso muito na advocacia. Acontece isso muito, na verdade... Desculpa. Hã?
Não, tô dizendo que vai rolar um corte aqui. Então, desculpa, eu te interrompi. Não, tô dizendo que vai rolar aqueles cortes. Então, só que eu te interrompi bem no fim. Mas, enfim, isso aí, na verdade, acontece com várias coisas, né? É aquela questão de você descobrir as habilidades, mas tem umas que você precisa ter. Algumas você precisa. Por exemplo, essa questão que você está falando, por exemplo, falta muito, às vezes, no negócio, estratégia, né? Falta estratégia. E essa falta de estratégia, muitas vezes, vem da onde? Da impulsividade. E essa falta de clareza. Essa impulsividade acaba levando a uma autossabotagem, porque o quê? A pessoa se desespera, ao invés de parar e pensar, não, para que eu existo, o que eu sei fazer bem, por que essa pessoa está ganhando, né, na concorrência, o que está acontecendo, Não, a pessoa vai impulsivamente, como não tem estratégia, não tem clareza, não tem nada, só estava se dando bem, porque provavelmente não tinha concorrentes. Exatamente. É só o que aparece alguém e assim ameaça aquele monopólio, vamos dizer assim. Então, e a pessoa vai impulsiva, não sabe agir, não sabe parar, pensar e ter uma estratégia, ter uma clareza. Por isso que aí é aquela coisa de voltar os 2 passos. Talvez, se voltasse os 2 passos, conseguisse se reerguer ou... E você vê também o tanto de empresa nova no mercado, assim, que está ganhando, faturando, falando de lucro, porque faturamento não é lucro, mas lucrando mais do que empresas antigas com franquias. Se você pegar, por exemplo, eu fui para o novo mercado agora, a Insider. A Insider, ela é uma empresa de roupa, moda masculina. Qualidade, tem um programa de assinatura que custa R$100 por mês, você pode escolher 3 roupas a cada 3 meses, quer dizer, é mesmo que está comprando. Só que aí, para você não ter o desconforto de ter que entrar, escolher, ver se tem dinheiro, o que eles fizeram? Eles facilitaram a vida do empreendedor digital, que ele sabe que é corrida, ele conhece o mercado dele. O mercado deles é esse. E tem muita loja de franquia que tem o mesmo fornecedor de malha deles, que não lucra tanto quanto eles. E tem franquia no Brasil todo. Por quê? Porque a folha, o faturamento pode ser maior, mas a folha é alta demais. O modelo de negócio é inchado e ele não tem posicionamento. O posicionamento é muito importante para a lucratividade dos negócios. As pessoas sempre têm essa história, né? Como é que tu tem coragem? Se posicione. Quando você se posiciona, você qualifica o cliente. Gente, são milhões de pessoas no mundo, no Brasil. Não é possível que você não ache 0,01% desse pessoal para comprar o seu produto e ficar rico. Eu estou encarnando a marqueteira aqui. Aí tem aqui ele fala até que o talento não é suficiente, a gente falou sobre isso, né? Uhum. É preciso direcioná-lo com clareza. E aí ele traz o conceito Kelleher, que a gente traz no livrozinho de atividades. Adquiram o Book to Business. Olha o pitch aqui no meio do negócio. São 50, gente, R$ 49,90. Você tem direito a 6 livros durante 6 meses de acesso por R$ 49,90. Com os resumos, com os mapas, com os encontros. Tá de graça, não é R$ 49,90 por mês. Já ia dizer, é uma vez só, né? Divide aí 40, 50 por 6, dá quanto? Menos de R$10. O que você compra de R$10, gente? Tá louco. Tá, volta. Vai, tu. Advogada. Tá, advogada. Agora é a tua vez de me perguntar. E, ó, no bloco 3. Tá. Tá, peraí, essa parte tu vai cortar. Eu queria... Não, vou não. Freestyle aqui. Todo mundo, quando entrar, vai ser assim. Essa parte aqui também da prisão de Stanford. Cara, Não, eu não vou falar sobre isso. Eu vou deixar o estudo de caso. Vou printar essa parte e vou colar. Uhum. Muito bom essa parte. Então, pronto. Então, como um propósito claro se traduz no negócio.
seria a missão da empresa, como é que isso impacta desde as cláusulas do contrato até a estratégia de marketing. Um propósito claro se traduz através da cultura. A cultura da empresa. Inclusive, eu desenhei minha cultura antes mesmo de contratar pessoas. Inclusive, o pessoal vai se assustar aqui com a minha cultura. Porque a minha cultura, a cultura do código de cultura, né? A cultura, ela é você. Quando você tem um negócio sozinho, ou quando você tem uma equipe pequena, que você não é uma organização, não tem um ecossistema, a cultura é a sua essência. Só que o que acontece com as pessoas? Elas sabem muito dos outros e pouco sobre elas mesmas. E é exatamente o que a gente está querendo fomentar aqui. Descubra-se primeiro, que aí depois a gente vai passar para o próximo livro, que é a única coisa. Todos os livros, eles têm um propósito de existir nessa sequência. Certo, pessoal? Todos aí vocês. Próximo livro é a única coisa por esse motivo. Então, esse livro aqui, vocês têm que fazer os exercícios, para no final do mês a gente trazer a única coisa, para vocês progredirem. E aí, o outro mês tem outro livro, tal e tal e tal. É uma progressão de 6 meses, realmente, certo? 2 passos para trás, 1 passo para frente, constância. Porque nos 2 últimos meses do ano tem 12 regras para a vida do Jordan Peterson. Aí vai ser 3 horas aqui de reunião, viu? Exato. Tá, vou voltar aqui. Quem quiser fazer os exercícios e depois quiser também ser... Como é que eu posso dizer? Um objeto de discussão também pode trazer, e aí a gente pode marcar um encontro para discutir as respostas dos exercícios de alguém que também se identificar. Perfeito. Só para a gente discutir os exercícios, para que vocês consigam ver na prática como é que isso funcionaria, né? Assim, porque pode ser que a pessoa faça o exercício, às vezes fica uma dúvida ou outra, aí a gente vai e discute essas dúvidas, que vai, com certeza, pegar um caso e vai servir para mais pessoas. Cara, a Patrícia aí se mostrando uma produtora de conteúdo dos milhões. Descobrindo coisas. Então, o propósito, como se traduz na cultura, né? Tem que se traduzir na cultura. E a missão da empresa também está na cultura. Aquele negócio 30 segundos. O que eu quero fazer? Vou até ler aqui, ó. Tudo que você precisa saber é que nós somos a companhia com as tarifas mais baratas. Uma vez que tenha compreendido isso, você pode tomar qualquer decisão sobre o futuro da empresa tão bem quanto eu. O dono de uma companhia aérea, que decolou, inclusive, ela estava assim, ó, quase falindo, eles contrataram um cara. E aí esse cara, esse CEO, ele trouxe propósito. Qual era o propósito? Fazer as pessoas viajarem por um preço baixo. Pronto. Então, qualquer pessoa que trabalhasse na companhia pensasse nisso. Como eu vou resolver esse problema? Deixa eu pensar aqui, ó. Tudo que você precisa saber é que nós somos a companhia com a tarifa mais barata. Pronto. Aí todo mundo que era contratado com o Código da Cultura. E aí, obviamente, isso impacta diretamente nos contratos. Porque, por exemplo, se você é uma pessoa que vende high ticket, você vai pegar menos pessoas com a margem maior. Certo? Então, você vai ter menos problemas. Seu contrato vai ser mais personalizado de acordo com o que você vai entregar. Agora, se você é que nem a companhia, você vai ter escalabilidade, uma margem menor, mas mais gente entrando. E aí, mais problemas acontecem. Então, o contrato, ele se molda ao modelo de negócio. E o modelo de negócio, ele nasce da essência da pessoa. No Atlas, eu falo sobre 3 modelos de negócio. Lobo solitário, equipe enxuta, marca pessoal e marca de empresa. Por quê? Porque você precisa saber, gente, eu não quero ter uma equipe de 200 pessoas. Aí tem outras pessoas que vão falar, não, eu quero ter uma equipe de 200 pessoas. Eu quero trabalhar de 5 até 11 horas da noite, tendo reunião estratégica. Tem gente que não quer. Mulher, principalmente. Mulher quer o quê? Quer trabalhar um pouco, ganhar um bom dinheiro, para poder ter tempo de pegar os filhos na escola, de fazer lição, de brincar, de dar atenção para casa. Na maioria das vezes, não é o nosso caso. Mas eu gosto de trazer justamente o meu contraponto, que é para o pessoal não pensar que eu sou, entendeu? Então, normalmente, a maioria das mulheres, elas querem essa liberdade de tempo, mas ganhando seu dinheiro. Então, não faz sentido ela percorrer uma trilha de um modelo de negócio que muitas vezes se coloca na internet, ela compra um curso e segue, sendo que é completamente contrária
aquilo que ela quer. E tem muita mulher com filho, com marido, que está ali, ó, matando de trabalhar para construir um negócio grande para ser uma Cris Junqueira. Meu amigo, nem todo mundo vai ser um Ayrton Senna. Nem todo mundo vai ser uma Cris Junqueira. A gente tem que acreditar nos seus sonhos. Pés na realidade, talento não é o suficiente, né? A gente vai desenvolvendo aqui. Bom, enfim. Nem esforço, assim, tem que ter talento, tem que ter esforço, tem que ter sorte. É tanta coisa que tem que acontecer em conjunto que, assim, você mantém o teu pé na realidade e de olho no próximo passo e enxerga lá na frente, mas, assim, vamos ser aquele realismo otimista, mas realista. E o empreendedor, tem um outro livro também que fala sobre isso. O empreendedor, ele é um cara otimista, realista. Porque o realista otimista sou eu. Eu sou uma realista. Vem primeiro a realidade, vem primeiro o pessimismo, que eu vejo as coisas. Mas eu vejo assim, pode não acontecer, mas a gente está preparado. Vamos seguir. Vamos arriscar. E o empreendedor não. Ele primeiro é otimista. Ele primeiro pensa grande. Ele executa para o grande. Mas ele está sempre executando na realidade. Essa é a diferença. A ordem dos fatores altera o produto. Na humanas, a ordem dos fatores altera o produto. Nas exatas, não. Vamos lá, psicóloga, Patrícia. Qual a importância do porquê por trás de uma carreira ou negócio? Como a falta de propósito claro pode levar ao burnout e à frustração, mesmo quando há sucesso financeiro? Olha só o que a gente vê. Sim, ninguém tá imune, vamos dizer a isso. Ninguém está imune porque quando falta clareza, propósito e esse senso de realidade. Né? Quando você não tem esse senso de realidade, que você acha que pode sempre fazer mais do que o que você realmente pode, ou quando você acha que fazendo muito menos do que você deveria, você vai atingir aquele resultado, você também vai ter um problema aí, provavelmente emocional, psicológico, vai ter ou vai ter um burnout, ou vai ter ansiedade, vai abrir a porta para muita coisa, né? Quando as coisas não se conectam, vamos dizer assim, você tem que conectar o esforço, você tem que conectar o esforço com o objetivo, mas sempre sabendo que pode ser que, enfim, né? Aquilo que a gente estava conversando sobre ser otimista, mas ser realista. Mas em relação a essa questão do propósito, eu acho que as pessoas meio que romantizam muito, achando que o propósito ele tem que ser uma coisa maior, tem que ser um bem maior, tem que ser uma coisa mais sobrenatural. Então uma missão nessa terra, uma coisa assim, ai, né? E quando eu estava de fadas. Exatamente. E eu lembro que eu estava na faculdade, foi uma coisa que me marcou sempre. Tinha um professor que ele era dessa parte organizacional, né? Que é o que ninguém... Assim, eu não gosto muito da parte da psicologia organizacional, é meio que... Mas eu achei interessantíssimo, porque ele era meio que consultor. Minha memória pode falhar alguns detalhes, mas ele era consultor. Então, ele foi chamado para um tipo de organização que as pessoas estavam meio deprimidas porque estavam sem propósito. E era um cargo, assim, que essas pessoas elas ganhavam muito dinheiro. E estavam meio que, vem aqui tentar encontrar qual é o nosso propósito, porque, tipo, eram funcionários muito burocráticos, muita coisa que não tinha aquele trabalho meio chato, meio que sem propósito, vamos dizer assim, né? Sem objetivo. Sem emoção. E aí ele foi lá para encontrar o propósito do pessoal. E aí ele estudou toda a situação da organização lá e tudo, e aí ele chegou, gente, é o seguinte, o propósito de vocês é ganhar dinheiro. Vocês têm um trabalho que não é difícil, vocês têm um trabalho que pode até ser chato, mas paciência, e vocês ganham muito bem para isso. Eles estão contratando ainda? Então... Não, mas se eu não me engano, eram tipo funcionários públicos que, tipo, você fica naquela merda. Rotina intensa demais de passar, e você passa e pronto, e agora, né? Já ganhei dinheiro por alguns meses naquele cargo muito alto, e
tá, não tem mais aquela emoção, não tem mais aquele. E ele, gente, é o seguinte, vocês. O propósito de vocês é ganhar esse dinheiro. E pronto, tá bom, não? E aí eu entendi que, assim, propósito não é essa coisa sobrenatural. É o que você quiser que seja. Exatamente, a vida é o que você quiser que ela seja. Hã? A vida é o que você quiser que ela seja. Exato. Se você faz um trabalho chato e ganha bem e acha que precisa encontrar um propósito quase que sobrenatural para poder dar sentido à tua vida na Terra, calma. Faz o teu trabalho, ganha teu dinheiro e vai fazer um hobby, vai. O propósito é o que faz caridade, não sei. Enfim, o propósito é o que você quiser que seja. Você conseguir. Concordo plenamente. Inclusive, eu não acredito em nada sobrenatural, né? Tenho muito dessa essa ausência de. Eu tenho um ceticismo muito grande sobre tudo. Não é só sobre o sobrenatural, mas é sobre tudo. Eu só acredito nas coisas quando me mostram fatos e fundamentos. Então, assim, até para acreditar que a intuição, que o pessoal chama de intuição, para mim, na verdade, nada mais é do que o hábito de fazer aquela mesma coisa. Eu gosto muito de dar o exemplo do cara da CIA. Eu sei que não tem nada a ver, mas eu acho importante. O cara da CIA, ele sabe que ele está sendo seguido, ele sabe quando ele está correndo risco, mesmo se a pessoa do lado tiver, ele parece que ele está paranoico, só que ele sabe por quê. Não é que é o instinto ou intuição, é que ele está treinado. Ele faz isso há muito tempo. Ele já se lascou há muito tempo, ele já aprendeu muitas técnicas também para não ser visto. Né? A gente vai ter esse filme assim. Então, assim, o pessoal fala assim, minha intuição não é tua intuição, cara, é que tu é assim. A minha intuição diz que esse contrato tá ruim. Porra, qual é? Ó, alguma coisa me diz aqui que vai dar merda. Por causa da leitura do texto, não é que eu vou saber explicar fundamentalmente através de uma lei, de um negócio. Não, mas a minha intuição natural que eu adquiri ao longo do tempo é que aqui não tá legal. Sim. Então, é uma habilidade que se constrói, que você acaba tendo esse efeito intuitivo, aquele olhar, né? Aquele olhar clínico adquirido com o tempo. Enfim, eu não acredito nessas coisas sobrenaturais, então eu sempre tento trazer um... E eu acho engraçado que, assim, a pessoa, eu não estou dizendo que está errado, mas, assim, muita gente acha que precisa desse propósito, que tem essa grande missão, como um sinal de humildade, né? Mas, pelo contrário, assim, eu acho que é muito, um sinal de mania de grandeza, vamos dizer assim, né? Você achar que você tem uma grande missão de impactar. Não, gente, calma. Tu não é nada, tu é só poeira no universo, cara. Baixa a tua bola aí, tá? Vai cuidar da tua cor, das tuas coisas. É que o pessoal tem essa mania de, eu vou ajudar as pessoas, eu vou ajudar as pessoas, eu vou ajudar as pessoas. Inclusive, a gente está trabalhando outro livro, né? Da Virtude do Egoísmo, que ela fala exatamente isso. Você tanto de ajudar as pessoas, você não se ajuda, você não ajuda ninguém. Cuida do teu, faz o teu primeiro. E tu já tá ajudando demais. Se todo mundo focasse em ser a melhor versão de si mesmo todo dia, a gente não tinha problema no mundo. A verdade é essa. Todo mundo cuidasse da própria cabeça, do próprio bolso, do próprio desenvolvimento pessoal, cara, a gente não ia nem ter problema no judiciário. O judiciário nada mais é que gente emocionada. Chegou no limite, aí, vou processar. Porque financeiramente não vai. Exato. Próximo bloco. Aqui, ó. Mencionar um propósito bem definido simplifica a resolução de disputas, um elemento estratégico evitando litígios. Nossa, parece até que a gente estava combinado, né? Né? É porque tem tudo a ver. Até me assusta essa conexão às vezes. Conectar a dúvida que paralisa com a procrastinação e a ansiedade do ambiente de trabalho. Foi o que tu falou do cara lá, do consultor, né? A pessoa tá lá, passando não sei quantos anos, e vai ver que a falta de propósito dela, na verdade, é a falta de uma vida legal que ela não tem. Exato. Eu costumo dizer que eu amo a minha vida, eu adoro a minha vida. Temos muitos problemas, toda hora, toda hora. Inclusive, eu tive esse negócio aí de você estar sempre indo atrás das coisas que não tem sua habilidade de autossabotagem, eu tive uma crise de ansiedade. Gente, eu nunca acreditei nisso, até passar, tá? Achava que isso era frescura, que era coisa de gente desocupada. Mas o que aconteceu? Eu me sobrecarreguei tanto daquilo que não é a minha habilidade natural,
que eu tive uma crise. Eu liguei para o meu médico, estava tremendo, coração palpitando, tremendo, mas tremendo, meu ar faltava. E ele mandou para mim uns remedinhos para me acalmar. Tudo bem, nunca mais eu tive. No outro dia eu acordei e fiz o que tinha que ser feito, mas foi naquele momento, foi uma crise. Por quê? Porque eu não achava que eu conseguia dar conta. Eu estava vindo de uma série de coisas que eu estava fazendo contra natural, antinatural. Eu chamo de antinatural. Para mim, não é que é antinatural para todos. Para mim era antinatural. E eu precisava do isolamento, eu não estava tendo isolamento. Não estava conseguindo. Aí eu dei PT. No sentido literal da palavra, inclusive, né? Abafa. Bloco 4, vamos lá. Ponto ideal do sucesso sustentável e da felicidade está na convergência de 3 fatores: talento, paixão e renda. Vamos tirar a paixão. Vou tirar a paixão. Aí, lembra que eu te falei que eu não concordo com tudo que ele fala? Propósito, talento e paixão são 3 palavras que eu excluo completamente do meu dia a dia, porque elas romantizam a vida. A gente acha que a vida é um morango, que vai dar certo, tudo vai dar certo para a gente se frustra e acaba desistindo. A maioria das pessoas que estão no digital hoje, elas são iniciantes, não é porque o digital é uma bolha, é porque a grande parcela que começou desistiu. Veio com um propósito irreal, abraçou uma paixão própria e se frustrou e não continuou. Eu acho que é porque é exatamente por isso que é a importância de você ter isso bem equilibrado, né? Porque também é muito impraticável você fazer uma coisa que você não tem nenhum tipo de paixão, que eu digo a paixão, não é a parte romântica da coisa, não. É o ímpeto que vai te mover. Paixão nem sempre é bom, não. Eu costumo dizer que paixão, inclusive, é ruim. É um sentimento desagradável. Porque você está sempre achando ruim. Se a pessoa está perto, por exemplo, numa paixão de relacionamento, você está angustiado porque você quer estar o tempo todo perto, ou você está angustiado porque está longe. Não é bom, mas te move. Então, assim, se você tira essa coisa romântica da paixão e usa como esse ímpeto que vai te mover, eu acho que tem que ter bem, tem que ter alguma coisa para te mover nesse sentido, né? Senão vai ser só o mecânico, e isso não se sustenta por muito tempo. Você tem que ter aquela paixão não romântica. E Como ter uma paixão não romântica, né? essa coisa de você saber que nem sempre, que não é um morango, que paixão às vezes é desagradável. Não é o morango do amor, né? Paixão às vezes é que até agora não provei. Mas que não tem essa coisa, assim, é uma coisa que vai te mover. Porque a pessoa apaixonada, ela se tem uma coisa que ela faz, é se mover. Faz tudo. Move montanhas. Tem então, assim, um cara que fala disso, não, ninguém se torna um homem apaixonado. Pois é, e nem sempre é bom, assim, às vezes é angustiante, mas é o que te move. Às vezes ele soca a pessoa 60 vezes, né? Aquela tirada aqui não tem como mudar. Enfim, a paixão é o que vai te mover, de alguma forma. Não precisa ser muito intensa, não precisa ser a coisa romântica, aquela coisa que... Mas eu acho que tem que ter. Então é por isso que tem que ser, na verdade, essa convergência, né? Tem que ter um equilíbrio. Vai estar tudo igual? Não. Às vezes você vai estar ganhando mais dinheiro fazendo uma coisa super chata. Às vezes você vai estar fazendo uma coisa que te dá super paixão de fazer e não vai estar numa hora que você vai estar ganhando muito dinheiro. E a outra é o talento, né? Que ele fala. Exatamente. Então, assim, tem que ter as 3, são os 3 pratos. Talento, não sempre. Renda. A Não renda é o que eu mais gosto. Como? Talento, paixão e renda. A renda é o que eu mais gosto. Pois é, mas se você fosse para a herdeira, eu não sei se você ia estar bem. Mas é exatamente sobre isso. É que não importa a condição que você está. Se você está pobre ou se você está rico. Quando você sabe, tem clareza do que você quer, você descobre o que você quer no meio de tantas coisas que te dizem o que você deveria querer,
você tá bem. Isso é Porque uma todo mundo grita o que você deveria querer. Você deveria fazer uma faculdade, você deveria fazer um concurso, você deveria casar e ter 30 filhos. Quando, na verdade, você fala assim, gente, eu não quero. O que eu realmente quero foi uma construção educacional que eu tive, foi dentro da minha casa, aí entra a tua parte, né? Dentro da minha casa, eu tive uma estrutura que me forçou a ver as coisas dessa forma, ou é genuinamente aquilo que eu quero? Porque às vezes você é criado num ambiente, num lar super maravilhoso, feliz, que a pessoa te cria para você ter outro lar super maravilhoso. Ah, eu quero ter netos. Qual é a pessoa aqui que não tem uma mãe que fala? Um pai que fala, ah, eu queria tanto netinho. E aí, mas eu não quero te dar um netinho. Ah, mas o que vai ser da nossa linhagem? Cara, foda-se. Eu quero saber da tua linhagem, eu quero saber da minha vida. Minha vida é uma só. Eu tenho que fazer dela o melhor tempo na Terra possível. Honrar a vida que você tem, seja se você acredita em Deus ou não. Honre a vida que você O tem. que é isso se não paixão? Hã? E me diga o que é isso se não paixão, porque se você fosse movida só pela renda e você fosse herdeira, você não ia fazer nada. Mas isso é paixão, você tem uma paixão por alguma coisa que ia te mover, ainda que você não precisasse financeiramente fazer isso. Com certeza, não é pelo dinheiro. Então é paixão, só não é romântica, mas é paixão. É. Eu fui taxada de expert apaixonada na consultoria. A minha falou, gente, tu é o que eu chamo de expert apaixonada. Não. Então, Eu não enxergava os defeitos do meu próprio produto. não venha me falar que não acredita em paixão, porque ela está aí. Acredito. Eu queria só ler uma passagem aqui que eu achei legal, que é mais ou menos igual a passagem da história do trem. Ele fala aqui, ó. Se a escada não estiver apoiada na parede certa, cada passo dado só nos levará mais depressa ao lugar errado. Eu gostei demais disso aqui. E aí ele fala também aqui, ó. Ter sucesso na vida, você só pode ter um único norte. Eu queria só, eu grifei isso aqui só para poder falar também do porquê que a gente vai para o próximo livro, A Única Coisa. Tem tudo a ver, só quero enfatizar que tem tudo a ver uma coisa com a outra, entendeu? Fácil encontrar o significado nas circunstâncias que enfrentamos no dia a dia. É fácil. É que a gente não para pensar. A gente não para refletir. Tem muito a ver com questão psicológica. Na verdade, está tudo interligado, né? Negócios e psicologia está tudo interligado. Porque há uma infinidade de decisões para tomar todos os dias. Arroz ou feijão? Arroz por cima ou por baixo? Carne ou frango? Saladinha antes ou depois? Alongar antes ou depois? Jiu-jitsu ou submission? Né? Ver uma luta ou ler um livro? Poxa, tá bem complicado, né? Então, beleza. Muitas pessoas têm talento e paixão, mas não conseguem gerar renda. Outras focam só na renda e se sentem vazias. Como equilibrar esses três elementos sem se frustrar? A imunidade à rejeição é construída psicologicamente? Eita, a imunidade à rejeição, aí é teu conhecimento de causa. Imunidade à rejeição, digamos que isso é uma ilusão total, não existe isso. Me conte mais sobre isso. Ninguém está imune à rejeição. Ninguém, absolutamente ninguém. Quem diz que está imune à rejeição já tá quase que afirmando que está com medo de sofrer algum tipo de rejeição nesse sentido, né? Porque quando eu digo assim... de repente, está na hora de acabar a live. Mas começou a tocar no ponto delicado aqui. Vai, conta. Mas o pior é que tá, né? Tá bem. Mas assim, todo mundo tem medo de rejeição. Todo mundo. Senão a gente não teria medo de nada. A gente não está imune à opinião das outras pessoas. A gente não está imune à rejeição. A gente tenta estar imune a, por exemplo, a questão de você se vulnerabilizar. E é uma coisa que é muito difícil você admitir. Mas se você fizer uma reflexão mesmo, assim,
mais honesta possível com você, é lógico que todo mundo tem medo de rejeição. Não existe isso, imunidade à rejeição. O que você tem que fazer é aprender a lidar com ela. É saber, tá, fui rejeitada, e aí? Vou fazer o que com isso? Porque não dá para impedir. Eu acho que eu tô nesse grupo. Vai sofrer, porque dói, mas não precisa, o que não precisa é você se paralisar diante de uma rejeição. O que não significa que nunca vai acontecer. A mesma coisa da história da crise de pânico. Não é porque você acha que não vai acontecer que não vai acontecer. Às vezes vai doer. E às vezes você vai se paralisar por um tempo. Mas o fato é, você vai ser rejeitado. Fato. Vai doer. Fato. O que você faz com isso é o que você pode construir. Eu entendi. A gente, às vezes, evita as situações para não ser rejeitado porque sabe que não vai gostar da rejeição. Mas são essas situações que a gente evita que nos travam. Exato. E quando você evita uma situação para não ser rejeitado, isso é imunidade à rejeição? Não deixa de ser. É. Você não vai ser rejeitado, pode ter certeza. Tipo ir para o palco com várias pessoas. Todo mundo tem medo, mas não é medo do público, é medo de falhar, da rejeição. Exato. É medo de você estar lá e todo mundo sair. Ah, com certeza. A primeira coisa que você pensa quando você vai é assim, eu quero impactar essas pessoas. Então, a única maneira de você ser imune à rejeição é você não se expor a nada. E aí quem não se expõe a nada, também não quer nada. E tá com medo da rejeição do mesmíssimo jeito. É melhor ter medo e ir lá e fazer. Né? E lidar depois. Depois eu lido com isso aí. Não sei como é que vai acontecer, mas depois eu lido. Exatamente. Chama a Patrícia para psicóloga. Exatamente. Uma sessão. A gente vai ter muitos bônus ao decorrer desses 6 meses. Verdade. Eu vou adiantar aqui um contrato de sociedade, alinhar talentos e paixões. Posso dar o exemplo do meu parceiro de negócios, que é sócio, me amei de tudo. O doutor Daniel, que ele me falou um negócio muito interessante na semana passada no almoço. Ele falou assim, que a gente estava falando muito sobre o digital, né? O marketing, os marqueteiros, 171, que tem muita gente que fala que ganhou dinheiro de um jeito, mas na verdade ganhou dinheiro com curso. Eu não sou contra curso, inclusive estamos fazendo um. Mas a gente também sempre tentou pautar os nossos resultados nesse curso, né? Ser bem transparente, né, nesse sentido. Nós não temos um resultado astronômico, mas acreditamos que temos um certo resultado diante das pessoas que ainda não tiveram nenhum. E eu acho que o digital é sobre isso, é sobre você mostrar o seu pequeno sucesso, que não precisa ser grande, né? Que hoje em dia as pessoas acham que, inclusive, serve para os nossos leitores e ouvintes e pessoas que compraram isso aqui para entender. Você está pronto. Você tem alguma coisa que alguém não sabe para trazer para cá, que se conecte com o seu serviço ou com o seu produto. Seja lá se você vende uma camisa ou se você vende uma consultoria, você tem alguma coisa que você já sabe. Por exemplo, qual é a melhor camisa, por dentro ou por fora? Alguma coisa você sabe para trazer para cá. Né, sua essência. E aí ele falou um negócio que fez eu ter mais certeza ainda de por que isso vai longe, nós dois. Ele falou, eu posso até não ter o mesmo resultado financeiro que esses caras, mas eu me considero com mais sucesso do que eles. Porque eu não engano ninguém. Exato. Eu não estou falando de resultados para vender coisas. A gente até debateu um pouquinho ali de objeção, né? Que eu sou revoltadinha. Eu sou rebelde. Mas é só para fomentar a discussão mesmo, entendeu? Então, ele sempre fala de pessoas que eu normalmente sigo, né? Aí eu vou debater. Mas, enfim, o que ele falou me tocou muito. A gente está alinhado a isso, não é o dinheiro. Claro que a consequência é o dinheiro, mas não é o dinheiro. Né? Se fosse o dinheiro, a gente já estava em outro barco já. Mas a gente vai ter como consequência o resultado financeiro. Sabe? Então, foi uma coisa que eu gostei muito. Aí, não sei que fábula é essa, da uva. A Raposa e as Uvas. É a música lá do
Não, eu também não lembro. Eu sei que fábula é essa, que eu já ouvi na vida essa história. Eu era a raposa, você era as uvas, e Não eu lembro. sempre querendo. Reginaldo Rossi, eu bebi muita cachaça com o Reginaldo Rossi. Resiliência, bababá, beleza. Vamos para o quinto e último bloco, né? Porque a gente já está aqui mais de 1 hora. Se bem que a gente começou mesmo depois de uns minutos, né? Recapitulando, jornada de dentro para fora, a importância de se conhecer, depois agir. Nossa senhora, que coincidência, parece a minha aula 1 do Atlas. Né? Mensagem final sobre autoconfiança e coragem de seguir o próprio caminho. Essa mensagem de encorajamento é você que faz. É você, não só. Meu filho, se você não estiver pronto para sofrer, pode desistir agora. Vai, É isso, eu lembrei também muito do que a gente fala do que eu falo também nessa questão do Atlas, né? De você ter uma mentalidade que ela seja é aquela coisa, você não vai ser imune ao que vai acontecer com você. Você vai aprendendo a lidar com o que vai acontecer com você, né? Porque só a exposição vai te dar também o resultado que você quer. Então, assim, tudo vai ter 2 lados. Tudo vai ter a parte que vai ser mais difícil e tudo vai ter a parte que você vai gostar mais de fazer. O importante é que você tenha clareza do que você quer para fazer tudo o que precisa ser feito, colher esse resultado, equilibrando do jeito que dá. Não dá para fazer tudo com perfeição, mas também não dá para fazer tudo de qualquer jeito. É você dar a atenção que aquela coisa, essa flexibilidade do que o ambiente está pedindo. E ter a sensibilidade de saber isso. Você só vai saber isso se conhecendo muito bem. E conhecendo muito bem o que você quer fazer. Eu tô rindo porque a gente tá aqui, mas a gente passa por isso. Sim. Tu passa por isso na hora de aparecer, tá super, né? O retinho, o roteiro e tal, tu não é espontânea. Eu, apesar de tudo, hoje mesmo tu respondeu um story meu falando assim, aí no final tu fala isso. E eu faço isso, eu não consigo fazer isso, eu não consigo dizer, eu faço isso, tá? Compra de mim. Eu tenho esse bloqueio, que é um bloqueio, e aqui fica também o recado para este livro, esse bloqueio de não vender, de não expor, de não falar assim, eu vou te dar esse resultado, mesmo sabendo que ele virá, é muito da formação acadêmica. Foram 7 anos de faculdade de direito, o direito ele te amedronta. Ninguém sai da faculdade de direito falando assim, você é um baita empreendedor, vou prometer mundos e fundos, vou fazer outra coisa aqui, vou vender. Ninguém sai, todo mundo sai bloqueado, o copo tá cheio, copo cheio. Coisa mais difícil que tem é você fazer uma faculdade e esvaziar o copo. Por isso que eu sempre falo para as pessoas perguntam, o que você faria hoje de faculdade? Qual é a faculdade que você faria hoje? Eu faria direito de novo? Eu faria nenhuma. Eu só faria uma faculdade quando o meu copo tivesse cheio de saber do mundo. O saber do mundo, porque na faculdade, o nosso saber, a gente é bombardeado por um saber teórico. A gente é bombardeado por teoria, e é livro, e é livro, e é livro. Eu nunca li um livro desse na faculdade, eu só li livro da faculdade, não tem tempo, não. É de 7 da manhã, é estágio, é não sei o quê, a gente não tem tempo. E não estou falando só do direito, de um monte de outra faculdade aí. Quem faz exatas, por exemplo, vê se tem tempo de ler um livro. É só fazendo conta, meu filho. Depois a mente quer descansar. Então, a faculdade, para a pessoa nova, eu não sei por que criaram esse modelo de vida, né? De você sair da escola e ir para a faculdade. Cara, você tem que sair da escola e você tem que ir para o campo de batalha. Você tem que ir lá vender na loja da Renner. Você tem que ir lá na C&A vender cartão, escutar não 30 vezes para bater a meta do fim do mês e depois levar esporro da galera. O pessoal está subestimando essa parte do se tornar um profissional. Se tornar um profissional não é só fazer o que é o técnico, se tornar um profissional é comportamento, é resiliência, é aguentar, é saber sair e se moldar às situações. A técnica, ela vem com o tempo, com a execução.
Eu gosto muito de falar desse tema, né? Eu não posso Mas essa flexibilidade mesmo, né? Porque o técnico, ele vem com a repetição. Ele vem com o estudo, ele vem. A gente vê médicos no TikTok, eu gosto muito dessa rede, tá? Eu aconselho vocês a usar com sabedoria. No TikTok tem gente de residente de medicina, menininha nova, surtando, chorando. E o pessoal lá falando, né? Ai, a filhinha do papai que fez medicina agora se deparou com a realidade. Porque a pessoa não se depara com a realidade, não sabe contornar a situação. Ela vai lá no SUS, está trabalhando lá no SUS, ela está revoltada, porque as pessoas são tratadas de uma forma horrível e ela não pode fazer nada. Bem-vindo à vida real, filha. Desiste. Desiste. Eu escrevi lá, desiste. Volta para tua casa. Por quê? Porque ela foi inserida numa faculdade com 18 anos, aprendeu a cuidar de gente, fez uma promessa ao se formar dizendo que cuidaria de gente, e quando chega na hora de cuidar de gente, ela faz tudo, menos cuidar de gente. Ela tem 5 minutos para atender cada paciente e caminhar ele para uma coisa. Contado. Eu não tenho como fazer o meu trabalho em 15 minutos. Eu não tenho como olhar para essa pessoa. São pessoas na minha frente. Ela aprendeu isso, ela se deparou com a máquina do Estado e ela está frustrada. É exatamente isso aqui desse negócio. Eu sei que é profundo, mas enfim. Começou a falar, né? É isso. Nem sei qual era o meu objetivo final, mas enfim. Importância de estruturar o próprio negócio com base histórica, claro e autêntico. Para quem quer fazer isso, temos o Atlas Empresarial, que são 4 passos de 4 semanas com atividades. Não é uma aula, não vou te ensinar nada, você vai executar um plano, mas isso aqui também serve. Só estou dando aqui para quem quer ir para o digital. Tem a parte de mentalidade da Patrícia, Sim. Que é muito boa, por sinal. Tá tudo muito bom. Esse curso eu amo, ele é muito bom. O Atlas, ele é minha paixão. A paixão. Né? E é isso. Acho que a gente finalizou aqui o óbvio que ignoramos. Não dá para falar tudo, né, amor? Um resumo, bem resumo, para ver se... E vamos começar a leitura do A Única Coisa. Sim. Certo? Vamos para frente. Eu vou parar a gravação. Muito obrigada pela audiência. Acompanhe o nosso podcast. Não, tô brincando. Acompanhe o nosso canal. Eu vou me acostumar. Com o tempo. Parei.